De onde vem essa profunda crise moral que nós estamos vivendo? Como compreender esse colapso de valores que nos envolve individual e coletivamente? Hoje nós vivemos mergulhado em diversas crises sociais, existenciais, espirituais, ambientais. Mas você já parou para pensar no que a palavra crise realmente significa? Curiosamente, ela tem duas raízes. Do sânscrito kri, que quer dizer purificar, desembaraçar, e do grego crisis, que representa uma mudança, um conflito que surge quando algo novo tenta se impor sobre algo que já existia. Ou seja, crise é por natureza um momento de transição, de avaliação, de tomada de decisão. Apesar de à primeira vista parecer algo negativo ou perigoso, a crise também carrega em si um potencial de transformação, uma oportunidade de crescimento e superação. Se você se interessou pelo assunto, fica comigo. Vamos refletir sobre nossas crises, afinal, quem não as tem? Peço que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, deixe seu comentário, ele é muito importante, e te convido também a compartilhar o vídeo com pessoas que você acredite que se interessa por esse tipo de assunto. Crises como parte da evolução. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por crises. Aquele colapso interior, aquela sensação de que tudo saiu do eixo. Mas será que isso é algo fora do normal? Na verdade, não. Toda crise faz parte de um processo maior. São marcos naturais da evolução da vida. Elas surgem como sinalizadores, indicando que algo precisa ser revisto, ressignificado. Crises não são inimigos, nem algo a ser evitado. São convites, convites à mudança, a um reposicionamento, a uma revisão de atitude, crenças e comportamentos. Assim como na natureza, onde o planeta se adapta com terremotos, erupções e tempestades, nós também passamos por abalos que indica que algo precisa ser ajustado. Temos crise moral individual e coletiva. Olhando para o mundo hoje, é difícil não perceber que nós estamos atravessando uma grave crise de valores morais. Às vezes parece que estamos andando de ré, voltando ao tempo da barbárie. Mas essa não é a primeira vez. A crise moral, tanto no nível pessoal quanto coletiva, é crítica. Ela acompanha os grandes períodos de transição da humanidade. Vamos olhar para a história. Período pré-diluviano. Em Gênesis, vemos a corrupção da humanidade antes do dilúvio. Violência, perversão, degradação dos costumes. O dilúvio surge como um símbolo de um reinício, uma tentativa de restabelecer uma ordem moral perdida. Tivemos a Grécia Antiga, declínio das polis lá no século V e IV a.C., o colapso dos ideais da cidade-estado, surgem os sofismas, o relativismo moral e com ele a perda da confiança dos deuses. Guerras entre irmãos, como o do Peloponésio, marcam esse período de decadência. Mas nem tudo foi ruína. Surgem também os grandes filósofos, Sócrates, Platão, os estoicos, e com eles uma mudança. A ética deixa de ser apenas obediência externa e passa a ser uma busca interior pela virtude. O que você pensa sobre esses períodos? Você consegue ver tudo isso se repetindo? Deixe o seu comentário, ele é importante para mim. E aí, é claro que aqui eu estou só citando alguns, né? Porque não daria para falar todos. Nós tivemos Roma, a decadência moral, a queda do império lá pelo século I a.C. até 5 depois de Cristo.
A corrupção política, hedonismo, esvaziamento espiritual. As arenas estavam cheias, mas o coração do povo vazio. Gladiadores, escravidão, luxo sem sentido. O império ruiu. Mas desse colapso nasceu algo novo. O cristianismo, trazendo valores éticos e espirituais como contraponto ao caos moral. Tivemos a Idade Média, corrupção eclesiástica, fim do feudalismo, século XIII a XV. A Igreja Católica, que deveria ser o pilar da moral, se corrompe. A venda de indulgências, acúmulo de poder, distanciamento da verdade e da verdadeira espiritualidade. E como resposta surgem os movimentos reformistas. E também a dor coletiva, a peste negra que abala toda a Europa e prepara o terreno para a reforma. Pensando na peste negra, o que dizer da Covid-19? Será coincidência? O que você pensa disso? Deixe seu comentário. O que você está achando dessas reflexões? Está fazendo sentido para você? Revoluções modernas, século XVIII, XIX, Revolução Francesa, Revolução Industrial, a ciência cresce, a religião perde espaço, a razão tenta tomar o trono, mas junto com o progresso vieram as desigualdades, o egoísmo econômico, a alienação humana, e como resposta surgem o socialismo, o espiritismo com Allan Kardec, os movimentos humanistas, tudo isso como tentativa de restaurar um sentido mais justo e espiritual para a vida. Aí fomos para as guerras mundiais de 1914 e 1945, a maior crise moral da era moderna, genocídios, racismo institucionalizados, campos de extermínio, bomba atômica. O mundo inteiro chora. E com ele morre a ilusão de que o ser humano estava evoluindo moralmente. Na filosofia surge Sartre, Camus, o existencialismo, o niilismo, mas também o apelo por um retorno à dignidade humana. Depois veio a pós-modernidade e o vazio ético. Segunda metade do século XX até hoje. E agora? Vivemos a era da informação, da tecnologia, da liberdade. Mas junto com isso veio um novo abismo, o da crise do sentido da vida. Vivemos o relativismo absoluto. Tudo é válido, nada é referência. O hiperindividualismo, o consumismo, o culto à imagem, a solidão digital. Famílias fragmentadas, instituições desacreditadas. E por trás disso tudo um grito silencioso. Eu não sei mais quem sou. Espiritualmente vivemos o aumento da depressão, a ansiedade, a desistência da vida. Mas vemos surgir uma busca por espiritualidades alternativas, autoconhecimento, psicologia profunda. Há quem veja na crise o fim, mas também podemos ver o início de um novo despertar. A crise é ecológica e espiritual. A crise que vivemos não é apenas humana, ela é planetária. A natureza grita, o planeta sofre com a destruição das florestas, o envenenamento das águas e do ar, degelo dos polos, a escassez da água potável. Mas tudo isso é reflexo direto da nossa inconsciência moral e espiritual. A crise do respeito à vida aparece em cada árvore que tombamos, em cada rio que poluímos, em cada espécie que extinguimos. Estamos diante de uma crise de consciência
e ela só poderá ser superada com uma revolução interior. Vivemos o vazio existencial e a busca sem sentido. Em meio a tanto avanço tecnológico, tanta conectividade, tanta informação, surge um dos maiores flagelos do nosso tempo: o vazio existencial. Deixe o seu comentário. Você sente o vazio existencial? Você preenche sua vida com o quê? Nunca tivemos tanto e nunca nos sentimos tão pouco. Corremos, consumimos, buscamos prazer, status, visibilidade. Mas dentro de muitos há um buraco, um silêncio ensurdecedor, uma falta de sentido. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente do campo de concentração, lhe dizia: quando o ser humano perde o porquê de viver, qualquer como se torna insuportável. E é isso que vemos hoje. Uma humanidade que corre, mas não sabe para onde. Que consome, mas não se sacia. Que tem tudo, mas sente falta do essencial. Você está vivendo alguma crise? Conhece alguém que esteja? Envie esse vídeo para ela. Vamos divulgar coisa boa. O mundo está cheio de coisas ruins e vazias. Vamos fazer a nossa parte. Me ajude a divulgar o meu canal. Aproveite para se inscrever e deixar o seu like. Mas a crise como porta para a transformação. Apesar de tudo, é importante lembrar: a crise também é uma chance de renascimento. Como já disse, não é a primeira, nem será a última crise da humanidade. Mas há algo diferente dessa vez. Temos acesso ao conhecimento, à ciência, à tecnologia. Temos mais recurso do que nunca para atravessar esse momento com consciência. A crise nos obriga a rever o que já não serve e deixar para trás o que está nos atrapalhando. Muitas vezes ela chega como uma angústia, desânimo, apatia. Mas por trás do desconforto está o convite a uma reinvenção. Precisamos entender os momentos de ruptura como degraus evolutivos. Deus nunca nos impõe provas superiores às nossas forças. Por mais dura que seja, a crise carrega consigo o potencial de superação e de luz. Mas talvez o grande problema da humanidade hoje seja a ausência de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, o que mais nos afunda não é a crise em si, mas a nossa resistência em ouvir o que ela quer nos dizer. Fugimos. Nos anestesiamos com distrações, ruídos, entretenimentos vazios. Tentamos mascarar o desconforto com prazer imediato. Mas, na verdade, o que mais precisamos é nos permitir mergulhar, parar, refletir, compreender. A consciência é a chave. A crise, quando aceita com maturidade, nos empurra para dentro, nos conduz ao reencontro com a verdade de nós mesmos. Vamos rumo à paz e à saúde verdadeira. A crise existencial, longe de ser um fracasso, pode ser um ponto de virada, um sinal claro de que algo precisa florescer dentro de nós. E ela é um processo natural da vida espiritual, uma parte necessária da nossa reconstrução interior.
E quando é atravessada com coragem, ela nos conduz a um lugar mais próximo, mais verdadeiro, mais cheio de sentido e paz. Por isso, ao invés de temer a crise, olhe para ela como um mestre exigente, sim, mas justo. É na travessia da crise que descobrimos a verdadeira saúde, aquela que nasce de um espírito em paz consigo mesmo, com os outros e com Deus. Crise não é o fim, é a alvorada de um novo início. Se esse conteúdo tocou você, compartilhe com alguém que esteja precisando de luz nesse momento difícil. E se quiser refletir mais profundamente sobre a sua jornada, se inscreva no canal. Até breve.